Romanos capítulo 8, de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Está na mão, sim ou não? Oito 13. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, maravilha. Meus queridos e amados, a gente vem na igreja, participa dos cultos, às vezes vem de vez em quando, alguns vêm na quarta-feira, outros vêm na segunda, na oração, outros na sexta. Mas é assim, estou falando assim que eu tenho percebido, um pouco aqui na igreja, e algumas igrejas que a gente participa por aí também, ajudando, levando a palavra, que nós crentes estamos assim a maior parte de nós estamos muito desligados das coisas de Deus. A gente até vem no culto, mas a gente está muito ligado com as coisas do mundo, sabe? Mais assim. E a gente está agindo muito de acordo com as coisas do mundo, com a carne. Então, a gente precisa amadurecer um pouco, crescer um pouco também. Amém? Aleluia? Deixar de ser criança, na igreja, crescer nas coisas de Deus. Entender que, às vezes, o sofrimento, mesmo sendo crente, faz parte da vida. E tem que tocar o barco para frente. Ah, meu Deus, não sei o quê. Tudo bem, pode falar, mas parar de ficar choramingando por aí, sabe? Não que você não pode chorar diante de Deus, sim. Estou falando assim, sabe, aí fica chorando para os irmãos, sabe? E às vezes a gente é que está fazendo errado, irmão. A gente que faz errado. A gente que fala errado. Com as pessoas erradas. Coisas que não se deveria falar. E a gente mesmo provoca. A gente tem que... Deus fez tudo direitinho, irmão. Deus fez tudo direitinho. A gente tem que saber até onde a gente vai. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sei que os irmãos aqui têm filhos, têm irmãs, têm irmãos, têm pai, tem vô, tem vó. Irmão, mas tem filhos casados, filhas casadas. Irmão, a gente tem que saber até onde a gente vai. Porque às vezes a gente entra num problema que não é nosso. A gente avança numa coisa que não tem nada a ver com a gente. Às vezes é meu filho, mas eu não posso entrar no problema dele, irmão. Eu tenho que... Eles que viram lá. Assim que funciona. A minha filha, eu sei, mas eu não vou entrar lá. É problema dela com o marido dela. Está entendendo? A minha mãe que está lá, eu sei, eu mando mensagem para ela, mas ela tem a vida dela. Ela tem a vida dela. As minhas irmãs lá têm dificuldade, eu sei, mas cada um com a sua vida. Precisar de ajuda, eu estou aqui. Eu não vou ficar me metendo na vida dos outros, não. A vida nossa já é cheia de coisa. A gente tem que saber, meu irmão. Tem coisa que a gente entra e cava um buraco, cria uma confusão, e depois a gente fica aí, e a vida inteira.
Né? Fala aqui para os irmãos aqui que não têm filhos, que não casaram ainda. Casou, vai com Deus. Assim que funciona, irmão. Eu falo para o pastor Sérgio, eu brinco, tá morando no fundo da sua casa, agora você aguenta. Mas eu sei, não. Porque quando os filhos não podem morar longe, mora perto, maravilha, mas eu brincava com ele, ó, vai mistura tudo. E mistura mesmo. O problema é que não era nem para você saber, você ficar sabendo e fica aborrecido às vezes. Então a gente, claro, hoje em dia a gente não pode. Mas não tem condição de morar longe. Então tá bom, mora perto. Faz um muro bem grande e fala, o portão da saída é lá, não entra aqui não. Não, estou falando, a Bíblia fala, deixará homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. É outra família. Tem que saber aonde você vai. Senão vira uma confusão danada. A gente que é pai, que é mãe, a gente quer entrar na vida do outro. Não, para com isso. Casou, vida deles lá. Vida deles lá. Mas está passando problema deles lá. Entendeu? A mesma coisa. Você gostaria que entrasse na sua vida? Alguém desse entrar? Você está... Não. Então, amadurecer, entender que é assim que funciona. É assim que funciona. E eu estou falando isso para você porque o texto aqui, no verso 13, se viver de segundo a carne, morrereis. Você vai morrer, porque você está na carne. Mas se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você vive. Porque a gente tem tendência de querer ir lá, de querer mexer. Não. Vamos embora. Vamos para cima. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Olha bem que eu vou te falar, ó. Guiados pelo Espírito de Deus. Então não é guiado pela carne. Em vários aspectos da vida. Quem está escrevendo aqui é Paulo. E Paulo, o apóstolo Paulo, a vida de Paulo, uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito. Primeiro, ele teve um encontro com Deus, teve um encontro com o Senhor. Irmão, meu querido, a gente tem que ter um encontro com Jesus e a partir dali fugir do pecado. Tá? Não vamos misturar as coisas não. Você vai conversar com fulano aí, com cicrano aí, tá os dois homens lá, duas mulheres. Não, mas Jesus é amor, Jesus é amor. Falar, para com isso, você não sabe o que é nascer de novo. O fofoqueiro, você não sabe o que é nascer de novo. Não sabe o que é nascer de novo. Realmente, Jesus é muito bom, tal, e está chamando a gente. Vem. Quando a gente vem para ter um encontro com Ele, a velha vida tem que ficar para trás. A carne, obras da carne tem que ficar para trás. Não vem querer trazer obras da carne para dentro da igreja, e a igreja tem que aceitar. Não, é normal. É normal no mundo, na igreja não. A igreja é imaculada, pura, santa. Amém ou não? Não é que a gente é perfeito, não é isso não. Mas a gente tem que fugir do pecado. Não, daqui a pouco, não, mas não tem problema, porque Jesus é bom, Jesus ama. Aí não tem limite, você abre então a porta, abre a porteira, então, vai entrar a boiada. A gente tem que fugir. A maledicência é pecado. Falar mal dos outros, a Bíblia condena. Falar mal dos outros. Pensa para você ver. Você está lá almoçando, lá falando mal do fulano, falando mal do seu parente, falando mal não sei de quê, está errado. Está errado. Pastor, mas... Não fala comigo não, reclama com a Bíblia, que a Bíblia fala que está errado. Eu tenho que passar um pouquinho. Nossa, a maledicência está no mesmo grupo do adúltero. No mesmo versículo que fala do adúltero, do homossexual, do efeminado, do bêbado, fala do maldizente. No mesmo versículo. Olha que coisa. Então é muito sério. Então não é questão... Não, nós temos que andar no Espírito, e fim de papo. O que o Espírito de Deus diz? O que Deus quer que eu faça? Não é eu vou fazer, não, o que Deus quer? Como que eu ajo? Qual que é a forma? É assim que funciona. Está entendendo? Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Esse verso 14 aqui, esses filhos de Deus aqui,
Ele está falando de filhos que são amadurecidos. Porque o filho que não é amadurecido, ele não é guiado pelo Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. O filho, a pessoa que entregou a vida para Jesus ali, que é nova, tem o Espírito de Deus, mas não é guiado pelo Espírito de Deus. Porque tem que aprender a ser guiado pelo Espírito. Mas se você ver primeiro aos Coríntios capítulo 3, por exemplo, ó, primeiro aos Coríntios capítulo 3, olha o que está escrito. Ele fala assim, primeiro aos Coríntios 3, eu, irmãos, Paulo dizendo, não vos pude falar como a espirituais. Ele mandou uma carta para a igreja de Corinto. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estão prontos para isso. Com efeito, ainda até agora vocês não estão prontos. Vocês são carnais. Por quê? Pois havendo entre vós inveja, contenda, brigaiada, né? Não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos. Está vendo? Briga, confusão, inveja, bate-boca, encrenca. É coisa de carnal. Ele está falando aqui para crente, irmão. Crente que nasceu de novo. Crente dentro da igreja. Está falando que o crente é carnal. Eu queria falar com vocês como as espirituais, mas tem briga no meio de vocês, tem confusão, tem inveja. Não funciona. Não funciona. Aí, Paulo, quando ele converteu, ele teve um encontro com o Senhor. A primeira coisa nossa é ter um encontro com Jesus. Nicodemos foi à noite lá falar com Jesus. Quer ter um encontro com Jesus. Zaqueu correu atrás, eu quero ter um encontro com Jesus. Tem que ter um encontro de verdade. E buscar a esse Jesus, buscar a Cristo, em oração, participar, para entender as coisas de Deus, irmãos. Senão a gente vem para a igreja, acha bonito e continua vivendo a vida mundana do mesmo jeito. Não pode. Não pode. Paulo, ele entrega a vida para Cristo, em Atos capítulo 9, tem um encontro com Jesus. E Jesus, quando Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Era um cara que não gostava de crente de jeito nenhum. E ele foi para Damasco para fechar a igreja. E ele já tinha consentido na morte de muitos crentes. Paulo ajudou a bater em crente. Paulo bateu em crente. Açoitou crente. Prendeu crente. Ele dá o testemunho. E ele permitiu que pessoas morressem. Até na morte de Estevão, ele permitiu a morte de Estevão. Em Atos capítulo 7, ele fala, né, Estevão está ali falando do evangelho e o pessoal apedrejou Estevão e Paulo consentiu na morte. Estava ali, ó. Poderia ter falado, não. Permitiu que aquele homem deu aval também para Estevão morrer. E quando Paulo dá o testemunho depois que ele converte, ele fala que em muitos lugares ele foi, ele açoitou os crentes, bateu mesmo, mandou prender e tal, ele fazia isso. E ele foi para Damasco com essa intenção de prender crente, de bater nos crentes. Né? Estou olhando o Kleber aqui, quando o Kleber era da ativa, agora o Kleber está aposentado. No foco ele não, a turma vem em cima aqui, vira para lá esse foco aí. Deixa eu falar sem a turma ver aí quem quer. No foco, o Kleber quando andava lá no Revanjão, lá, na Kombi, assim, a porta da Kombi aberta, né? O Kleber na flor da idade, agora está com 40 anos. Na flor da idade ali, o pessoal dirigindo aí, com a Kombi, a porta laterais da Kombi aberta, aquele falzão assim, ele com o outro assim, com a porta aberta, passando nos bairros, a turma vazava no mato. Que via o negócio, já saía correndo, já, ficava um, né? Então Paulo era assim também, só que Paulo batia nos crentes. Kleber não batia nos crentes, o Kleber... Crente ele não fazia isso não. Crente ele ajeitava lá. Vai para casa, rapaz, fala pro pastor. Uma vez que ele pegou um crente lá fazendo arte aí para cima na serra aí de madrugada lá, o irmãozinho passou apertado na mão dele porque ele conheceu o irmão e ele deu um susto no irmãozinho.
O irmãozinho estava, aquela desviadinha que a gente dá, sabe? Quando a gente é novo, o irmãozinho estava numa farrinha lá e prontou uma lá, e ele estava lá fazendo a vistoria lá, parou o carro e deu uma chacoalhada no irmão, o irmão ficou sem graça e tal, mas assim, de boa para o irmão não ser prejudicado. Mas o irmão tomou um susto com o irmão, né? O irmão até tem um irmão que vem aqui na igreja aqui, que ele conta até que depois que eles acabaram de entrar no carro, que eles saíram depois da repreensão do Kleber, do Kleber, já tirou o CDzinho, já colocou o outro CDzinho da Aline de Barros. Já colocou o CD da Aline de Barros, já voltou, né? Como um farol que... Ele já inventou ali e foi embora, quietinho para casa, escutando a Aline. Antes, né, era outra música, não era Anitta, era um outro lá. Ele estava naquele batidão ali, prontando aí. Depois da repreensão, tirou, guardou e Aline de Barros. Ficou sãozinho. Então, quando Paulo teve encontro com o Senhor deu uma chacoalhada nele. Ele foi para Damasco. Porque Deus sabe tratar com a gente, amém? Aleluia? Deus sabe tratar com a gente, irmão. Lá, a Bíblia fala lá no provérbio, né? Assim como ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu companheiro. Às vezes você precisa de uma pessoa dura mesmo para bater de frente com você. Por isso você está tendo essa confusão aí. Porque você é muito duro, então você está pegando o outro mais duro também para você baixar a bola. Então, se você for humildezinho, quebrantado, você só vai pegar gente quebrantada na sua frente. Mas se você for nariz empinado, você vai sempre pegar gente com nariz empinado e vai bater de frente com você. Você, assim como o ferro com o ferro se afia, assim também um amigo ao seu companheiro. Deus coloca essas pessoas na vida da gente. A gente fala, porque eu falei, falou, daqui a pouco você vai ver alguém também vai falar para você. Faz o que eu estou mandando, hein? Senão você vai ver comigo. Vai chacoalhar você. Então, Deus está, na verdade, trabalhando para quebrantar o nosso coração. Corações endurecidos dentro da igreja, às vezes. Brigão. Você pensando assim, esse irmão que está do seu lado aí, essa irmã aí, é uma benção. Olha para ela, olha para ele. É uma benção. Rapaz, mas tem coisa ruim aí também. Meu irmão, minha irmã, mas tem coisa ruim aí. Não queira mexer. Viu? É uma benção, mas não queira mexer. Que coisa ruim que tem aí. É a carne. É a carne. Rapaz, tem irmãzinha aqui que saiu do salto aqui, só Jesus, nem pastor seguro. Irmão sair aqui, só Deus, misericórdia. Saído. Então, meu irmão, ó, Senhor, ajuda nós, amém? Aleluia? Ajuda eu, ajuda nós. Paulo teve um encontro com Cristo, ia indo lá, todo pomposo, para Damasco, pam, caiu. Se estava no cavalo, não estava, eu acredito que estava, porque o homem era poderoso, não ia sair não sei de onde, lá a pé. Se tinha carruagem, tinha cavalo, não sei por que ele ia a pé. Né? O cara tinha grana, não sei por que ele ia. Né? A Bíblia não fala que estava a cavalo, então não vou nem discutir. 99% ele estava a cavalo, estava de carruagem. Né? O cara poderoso vai a pé daqui em Pouso Alegre, a pé para fechar a igreja. Em Piranguinho está morto já, está cansado. Né? A cavalo mesmo já está cansado. Imagina, vai a pé. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas lá, meio-dia, pum, caiu para o chão. Clarão que deu, o homem caiu para o chão, todo mundo caiu ali. Irmão, nosso Deus é poderoso, amém? Aleluia. Ele sabe trabalhar, hein? Escutou uma voz que disse de cima para baixo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Rapaz, ele deve ter, irmão, Jesus, ele é cordeirinho, mas quando ele vira um leão também, ninguém segura Jesus não, viu? Amém, aleluia? Acostumado com Jesus, vai em paz. Vai em paz. Aí quando João viu Jesus no Apocalipse lá, João falou, rapaz, caiu de costa. Ele nunca tinha visto Jesus do jeito que ele viu. Acostumado a ver Jesus lá assando uma carninha, né, acalmando o vento. Aquieta-te. Até para expulsar demônio, Jesus, aquieta-te, sai dele. Então vamos imaginar Jesus, né, o amor de Jesus, o olhar de Cristo. Então está acostumado. Agora no Apocalipse capítulo 1, lá quando João viu Jesus, pá, caiu. Que isso? Os olhos como chama de fogo. Que isso?
o rosto brilhando, mais reluzente do que o sol ao meio-dia, as vestes resplandecentes, cinturão, os pés reluzentes como latão polido, a voz parecia um mundaréu de águas, um vozeirão, parecia uma espada, um vozeirão ali. Caiu de costas, como morto. Aí o Senhor colocou a mão: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém, aleluia. Então estou acostumado com ele, mas Jesus, quando se balança, ele balança também. Glória a Deus, aleluia. É igual lá o Abimeleque lá, quando Abraão falou que a Sara era irmã dele, e o Abimeleque pensou que era irmã e pegou a Sara para levar para casa. Abimeleque levou a Sara, não tinha tocado nela ainda. No outro dia devolveu a Sara depressa. O que aconteceu? A Sara era formosa, linda, maravilhosa. Devolveu a Sara depressa. Por quê? Porque ele teve um sonho. Deus apareceu para ele no sonho e falou para ele assim: estás para morrer. Por quê? A mulher que você está aí, ela tem marido. Devolve essa mulher. Olha que coisa séria, irmão. O adultério. Pegar a mulher dos outros. Pegar o homem dos outros. Olha aí. Antigo Testamento. Sério? É sério? Estás para morrer. A mulher que você está aí tem marido. Senhor, o Abimeleque falou: Senhor, eu não sabia, na inocência do meu coração, ele disse que era irmã dele. Eu sei, por isso que eu não permiti você tocar nessa mulher. Devolve ela. Senão vai morrer tudo aí na tua casa. Olha que é sério. Pecado é pecado, irmão. Tá, então não brinca não, voa no mato. Tá pecando aí, tá bonitinho, não tá acontecendo nada, né? Mas a hora que vier a foice, vem com tudo. A hora que a foice bater, bate com tudo, não vai reclamar não. Olha, na hora que tava gostoso, tava no bem bom, não tava? Agora você aguenta. Então, quando Paulo tem um encontro com Cristo também, ele E ele: Senhor, Senhor, quem é que fala comigo? Quem está falando? Sou eu, Jesus. Entra na cidade. Lá vai ser dito o que você tem que fazer. Mudou as coisas agora. Olha aqui agora. Olha aqui. Mudou agora. Lá te será dito o que você tem de fazer. Ele está mandando demais. Agora lá te será dito o que você vai fazer. Ficou cego, 3 dias, cego ainda. Foi lá cego, levaram. Aconteceu, Paulo? Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, te leva logo. 3 dias cego, 3 dias sem comer, ficou 3 dias sem comer, sem beber, em oração, 3 dias cego. Aí o Senhor falou com um discípulo lá do outro lado. O discípulo lá que não estava sabendo de nada do que estava acontecendo aí, do outro lado estava orando. E Jesus falou com ele: Ananias! Ananias falou: eis-me aqui. E o Senhor falou para Ananias: levanta, vai lá em tal lugar, na rua tal. Tem um rapaz chamado Saulo. Ele está orando e numa visão ele viu você entrando e colocando a mão sobre ele. Senhor, mas muita gente tem escutado sobre esse rapaz. E esse rapaz ele vem para matar, para não sei o quê, para não sei o quê. E o Senhor falou para ele: vai. Ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Amém? Aleluia? Aí sai Ananias, chega lá, achou o lugar onde estava Saulo, bateu na porta, entrou e falou para ele: Saulo, o Senhor que te apareceu em Damasco falou comigo e mandou eu colocar a mão aqui sobre você, para você ser curado. E vamos ser batizados, vamos resolver o negócio aqui. Já colocou a mão, já voltou a ver, já foi batizado, já, glória a Deus e maravilha. Amém, aleluia? E os discípulos ficaram com medo de Paulo depois. Por quê? Porque pensaram que ele não tinha convertido nada. Aí Barnabé que teve que ajudar a falar que o homem tinha convertido. Porque o cara acabou de chegar para matar todo mundo. Agora o cara entra na cidade. Em vez de falar que vai matar, ele disse que agora é crente. Que o encontro que ele teve não foi brincadeira, não. Amém, aleluia?
Já falou, não, você é crente? Sou! E não tem vergonha, não. Aí ficou 3 anos quietinho, depois que ele pregou um pouco em Damasco, ficou 3 anos longe, revendo a teologia dele, aprendendo um pouco mais da palavra. Né? Eu estava em Poço Fundo ontem, um rapaz perguntou para mim lá, o moço que lá, perguntou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Não tem nada a ver com... Por que a gente que é mais novo assim, né, a gente vai na igreja, assim, os pastores, eu congrego numa igreja X lá, o pastor, só eles que pregam lá, não deixa a gente falar nada lá. Aí eu falei para ele, pai, você é novo ainda, pai. Falei com outras palavras, falei, você não sabe nem o beabá, não sabe nada, quer subir lá e falar o quê? Tem que aprender primeiro. A Bíblia fala neófito, não pode. A pessoa tem que aprender primeiro, porque não é brincadeira, não. Aí falei para ele lá, eu estava numa igreja lá, quando tinha uma igreja tantos anos atrás, a mulher subiu lá, não, queria dar uma palavra, não sei o quê. Subiu lá e começou a falar, porque é o diabo que não sei o quê, porque é o diabo que não sei o quê. Eu estava sentado, falei assim, coitado, mas nem sabe o que está falando. Nem sabe o que está falando. Queria falar, né? Queria falar, não tem como, o pastor deu oportunidade. É porque o diabo está debaixo do meu pé, porque o diabo que não sei o quê, porque o diabo. Não tem nem estrutura, nem sabe o que está falando. Uma semana depois, perdeu o casamento. O marido largou ela. Brigão na casa. Isso faz 25 anos, até hoje separado. Nunca mais voltaram. Uma semana depois, pra você ter uma ideia. Nunca mais voltou. O marido para um lado, arrebentado, e ela para o outro lado, arrebentado também. Até hoje. Pra você ter uma ideia. Pessoa que não entendeu, irmão? Eu não cheguei aqui no que eu quero falar para você, não. Eu quero falar para você que a gente precisa crescer. Deixar de ser criança. Vencer algumas coisas na nossa vida. Vencer pecado, vencer tentações. Todo dia, vencer. Querer brigar, querer impor. Parar com isso. Ciumeira, inveja, brigaiada. Parar com isso. Virar essa página. Paulo falando aqui, havendo entre vós inveja, contenda. Olha, escreveu para crente, hein? 1 Coríntios 3:3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos? Age conforme os mundanos. Paulo está falando que os crentes em Corinto agiam conforme os mundanos. Não pode, irmão. A igreja é imaculada, santa, pura, foge do pecado, em oração, em perdão, em harmonia. Aí o que acontece? Então, aí em Atos capítulo 13, deixa eu andar aqui, senão uma hora vai. Atos capítulo 13, depois de um tempo já e tal, eles estavam reunidos em Jerusalém, em Antioquia, estavam reunidos os discípulos. Aí a Bíblia fala assim, ó, havia no meio deles profetas, mestres e tal, e eles estavam reunidos em oração. E orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, Atos capítulo 13, olha para você ver, ó. Atos 13. Vamos lá comigo aí, vamos acompanhar. Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre ele as mãos e os enviaram. Assim, esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Detalhe então, verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então está vendo aqui, ó, guiado pelo Espírito. Começa a obra guiado pelo Espírito. Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu já falei com eles, que eu já chamei eles. Eles já sabem a obra que é. Eles já sabem do chamado.
Então, não separou o cara do nada, se mandou para o lugar sem o cara. Deus já havia falado com os dois. Então, já tinha o chamado. Então eles foram enviados pelo Espírito, verso 4. Assim esses é enviado pelo Espírito Santo. Foram enviados pelo Espírito Santo. Aí, irmãos, eles chegam numa ilha chamada Pafos. Lá o procônsul, um cara lá, tipo um governador, começou a ouvir Paulo. E um cara lá, mágico lá, começou a perturbar Paulo na pregação. E Paulo virou para aquele homem que estava perturbando a mensagem, porque o procônsul queria ouvir a mensagem. Paulo, cheio do Espírito, virou para aquele homem e falou assim: ó filho do diabo, até quando perverterás os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor está sobre ti e vai ficar cego por um pouco de tempo. E o cara ficou cego na hora. Um crente, irmão, não pode falar qualquer coisa. O crente tem que falar coisa séria. Entendeu? A boca nossa é uma coisa assim. Será que Deus está usando a nossa boca? Porque a gente fica falando tanta papagaiada que Deus fala: não vou usar não. Misericórdia. Deixa para lá, vira essa página. Isso aí não está convertido não. Não vamos levar em conta. Então a gente tem que ter seriedade na nossa palavra, para quando a gente falar uma coisa legal, firme, de Deus. E Paulo fala um negócio desse pro cara, o cara ficou cego na hora. Deus respaldou o que ele estava fazendo ali, porque estava levando a sério, fazendo a obra a sério. Não está de brincadeira. Não está de brincadeira. O cara não está de brincadeira, irmão. O cara converteu. Faz anos, o cara está crescendo. O cara não pode ficar de brincadeira na igreja. Não pode, tem que levar a sério. Como é que vai ganhar almas para o reino se a gente fica numa brincadeira, numa brigaiada entre nós, dentro da própria casa? Confusão não vai. Não se resolve. Tem que virar a página e seguir em frente. Daqui a pouco morre. O que você fez para Jesus? Nada, não fiz nada. Brigaiada dentro de casa até agora. Está na hora da morte. O marido chorando, ou a mulher chorando se morreu o marido. Não sabe se está chorando de choro de verdade mesmo, ou é para graças a Deus, vai com Deus. Sei lá o quê. Já até confunde, porque a brigaiada, se morrer, não sabe se está de choro de verdade, ou sei lá o que é. Remorso. Então Paulo, ele enfrenta uma pedreira que já Deus dá vitória para ele. O procônsul, quando viu aquilo, se converteu. Aí Paulo, ele vai para Listra, Icônio e Derbe, no capítulo 14. Quando ele chega lá, em Atos 14, no verso 8, encontrava-se assentado em Listra certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. O cara nunca tinha andado. Esse ouvia falar Paulo estava falando, que, olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então aí alvoroçou a cidade. Alvoroçou a cidade porque um cara que era aleijado dos pés, nunca tinha andado, está andando agora. Por que está andando? Porque alguém está seriamente fazendo a obra de Deus. Alguém está com seriedade nas coisas de Deus. E o que ele fala acontece. Ele virou para o homem estava olhando nele, pregando ali, falando de Jesus. Olhou no homem e olhou no homem, levanta. Falou em alta voz ainda: em nome de Jesus, levanta e anda. O cara era aleijado dos pés, coxo desde o nascimento. Verso 8, o qual nunca tinha andado. Irmão, Deus quer fazer uma obra em nós e por meio de nós, gente. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, deixar as coisas acontecer de verdade. Não acontece nada, mas também eu estou parecendo criança. Uma brigaiada em casa, na rua, no serviço. Deus vai usar criança agora? Não usa mesmo. Aqui está usando um homem que está levando as coisas a sério, com responsabilidade, com seriedade, coisa de Deus. Aí acontece aqui que o pessoal faz uma revolta lá e apedreja Paulo. No verso
18. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Não vou entrar nos detalhes aqui. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firme na fé, dizendo que, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. O cara opera um milagre, uma bênção lá, alguns creem, a multidão depois lá se revolta lá, porque falaram as mentiras deles lá, e apedrejaram, deram ele como morto. Ele levanta, no dia seguinte com Barnabé, vai para outra cidade, na outra cidade está pregando o evangelho como se nada tivesse acontecido. Está pregando o evangelho como se nada tivesse acontecido. No verso 22, renovando os ânimos dos discípulos. Olha a maturidade do homem. No verso 22, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firme na fé. A gente tinha que incentivar Paulo. Paulo está incentivando a turma. Foi apedrejado e está incentivando a turma. Aí vai terminar, né? Depois do verso 26, ó. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas fizera Deus por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Então eles voltam de novo para Antioquia para prestar conta do que eles fizeram quando eles saíram na viagem, na primeira viagem missionária. Eles voltam para prestar conta, irmão. Negócio aí de desigrejado, o cara não tem compromisso com nada, missionário não sei de onde, vai não sei para onde, não presta conta para a igreja nenhuma. Não tá certo isso não. O homem aqui é missionário com Barnabé, foram enviados por uma igreja, fizeram a obra e voltaram a prestar conta. Tem que prestar conta, tem que ter alguém junto com você, trabalhando junto, né? Aleatoriamente sair por aí não. Aí então, no capítulo 15, no verso 36, capítulo 15, verso 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Como estão. Capítulo 16, estou ganhando um tempo aqui. Capítulo 16, verso 1. Chegou a Derbe Listra, estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, olha bem aqui, em Atos 16, ele vai trazer um rapazinho com ele, um moço chamado Timóteo. Entenda bem, Timóteo vai andar com Paulo a partir do capítulo 16. Olha, irmão, Timóteo vai andar com Paulo a partir do capítulo 16. Aí, eles estão juntos, Timóteo é moço. E no verso 6 aí, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Irmão, o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra em determinado lugar. Você tem que ter... Isso aqui é coisa de adulto. Coisa de adulto. Entender que Deus não quer que você vá por esse lugar. Deus não quer que você vá por aqui. Foi o Espírito Santo. Aí, quando chega no verso 7, quando chegaram a Misídia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, verso 7, está vendo? Tentaram ir para um outro lugar. Não é. Não, também não é. Irmão, isso aqui é comunhão com Deus. É gente amadurecida, que não é guiado pela carne. E foi para um lado? Não. Espírito Santo, não. Impedido no verso 6. Para pregar na Ásia. Foram para Mísia, tentaram ir para Bitínia, no verso 7. Não também. Verso 8, tendo passado pela Mísia, desceram a Troade.
Olha o verso 9 agora. Paulo teve de noite uma visão. Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Aleluia? Está vendo, irmão? Guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito Santo. Não, eu estou sentindo, não é por aqui. Não é por aqui. Nós temos que crescer, ouvir a voz do Espírito Santo. Até quando agora eu vou? Não vou, não é, mas eu vou. Não, mas eu quero. Para com isso. Vamos dobrar o joelho, Senhor. Eu quero ir lá, mas o Senhor não quero. Não quero que você faça isso. Amém ou não, irmão? Mas é uma coisa de Deus, não é, mas Deus não quer. Deus tem outros planos para ali. Ele vai talvez levar outra pessoa, outra hora. Ele que sabe. Ele que é o Senhor. Mas não é uma coisa boa pregar, mas Deus é o Senhor, Ele que sabe. A obra é dele, Ele que é o cabeça da igreja. Ele que sabe. Amém ou não? Aí, nós não vamos ler não, mas ele foi para Filipos. Na cidade de Filipos, vai acontecer 3 coisas, pelo menos, de forma rápida. 3 coisas, pelo menos. Primeiro, ele vai para um lugar de oração junto com os discípulos. Timóteo está junto, moço. Lucas está junto. Silas está junto, tem outros discípulos junto. E numa vez que ele vai para o lugar de oração, uma moça se converte, uma mulher. Qual o nome da mulher que se converteu? Você vê, o cara nem faz a técnica, já sabe que é Lídia, rapaz. Está lendo a Bíblia, hein? O cara nem faz o curso de teologia, irmãos. Por isso que não quer fazer, diz que você está sabendo mais de todo mundo. Hã? Saiu bem, você viu, Jodeiro? Diz que o Espírito de Deus revelou para ele que é Lídia. Que coisa, hein? Amém, glória a Deus. Lídia. Então Lídia se converteu. Lídia se converteu. Depois, mais para frente, quando eles estão indo para um lugar de oração, tinha uma jovem que sempre vinha atrás. No verso 16, indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, olha bem, olha o verso 16 com calma, vamos lá. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Só que Paulo não sabia disso, irmão. Está contando aqui porque Lucas está contando, ficar sabendo depois. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, olha o que ela falava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha o que essa mulher está falando. Essa mulher está falando uma coisa bonita. Ela está falando uma coisa bonita. Imagina meio grupo aqui, Paulo, a turma indo e tal, Silas e tal, para orar, Lídia, e a mulher, grupinho lá, falando: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Esses homens que estão falando de salvação são servos do Deus Altíssimo. Os irmãos conversando, Silas, Lucas, Timóteo, batendo papo ali e tal, indo para o lugar de oração. E essa mulher falando isso. E a Bíblia fala assim no verso 18: e isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado. Bom, isso aqui é o Espírito Santo, irmão. Isso aqui é a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo e ela está ligada no Espírito. Nós precisamos, irmãos. Quanta coisa acontecendo à nossa volta. Às vezes na nossa casa, às vezes por nós mesmos, a gente mesmo fazendo errado, porque a gente o negócio parece que está certo, mas não é certo, está errado, tem um espírito ali. Ou às vezes não tem um espírito, a gente está entrando na briga, na carne, a gente não está na carne, não está prestando atenção em nada.
e está ali naquela confusão, não tomando decisão errada, falando coisa que não deve. Paulo, incomodado. Irmão, como que pode o cara, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito? Imagina bem, ele não falou com a moça, não falou nada. Isso aqui é muita comunhão com Deus. Ele poderia falar: ô moça, oi, ô moça. Não, ele virou direto. Aqui é o Espírito Santo, amém? Aleluia. Em nome de Jesus eu ordeno, sai dela agora. Isso aqui, irmão, é a manifestação do dom de discernimento de espírito. É o dom de discernimento de espírito e manifestação. Já que você vai entender o que eu quero falar, que até agora eu não falei ainda. Estou enrolando vocês. Ô pai, está difícil chegar aonde que a gente quer. Mas vamos chegar lá, vamos lá. Que tem que fazer as bases, porque a base já está tudo em mim. Eu sei o que eu tenho que falar. E se eu não falar para vocês, não tem como. Se eu falar já o que eu tenho de falar, vocês não vão entender. Vocês vão embora e falam assim: nossa, eu não entendi porque ele falou isso. Né? Então vamos lá. Então, essa menina aqui. Aí o que aconteceu então no verso 19? Não vou ler não. Mas os donos daquela menina, os senhores daquela menina, viram que tinha perdido aquela menina, porque aquela menina, ela dava lucro fazendo adivinhação. Aí eles prenderam Paulo, aliás, bateram em Paulo em praça pública. Paulo e Silas foram levados diante das autoridades, apanharam, e depois foram levados para a cadeia. Os dois apanharam em praça pública e foram levados para a cadeia. Irmão, crente, meu querido crente, está sendo dirigido pelo Espírito, fazendo a obra de Deus. Não tem nada que reclamar, irmão. Não tem nada que reclamar. Isso aqui é minha vida, quem sabe o que. O crente aqui, apanhou, foi preso. Agora, aí você conhece a história, na cadeia, eles estão lá amarrados na cadeia, lá, né? E na cadeia estão bravos, estão xingando, né? Não quer ser crente mais, não quer ir para a igreja mais. Agora não quer ir mais no ID, porque apanharam, vão largar a mão de ser crente, vamos para o mundão mesmo. É isso mesmo que aconteceu lá? Tinha um grupinho lá que saiu da biqueira, que estava preso também lá, já estava saindo uma maconha lá, eles pegaram e começaram a usar maconha dentro da cadeia. É isso que aconteceu? Nada disso, irmão, para com isso. Tem que ser crente na igreja, na rua, na cadeia, em qualquer lugar. Viu? Na praia, não é chegar na praia lá, meter um raibanzão, um bonezão e beber cerveja lá e encher a cara, porque agora ninguém conhece, sei lá. Para com isso. Vamos ser homem de Deus aqui, ali, aonde for. Entendeu? Eu falo isso porque quando a gente era novo convertido, a gente ia para a praia, a gente colocava um mulherzão. Falei: nossa, pai, dá até para tomar uma aqui, porque, né, escondidinho aqui. Crente novo. Isso é coisa de menino, de criança. E glória a Deus, olha para o seu irmão aqui, a gente velho, fala para ele: você é maduro, né? Amadurecido, né? Não tem perigo, né? Aqui é amadurecido. Entendeu, irmão? Talvez se você estiver nessa ainda aí, eu vou entender o que vai fazer. A criança precisa de leite, né? Então não posso brigar com você também, forçar você a crescer da noite para o dia. Tem como forçar a crescer da noite para o dia. Mas o crente velho sabe, para com isso. O Espírito Santo está aqui, está ali, está lá, está em toda parte. Eu não posso ficar nessa, não. Que eu sou aqui, eu tenho que ser lá, tem que ser em qualquer lugar. Amém ou não? Aí eles estão lá, estão orando, louvando a Deus. Como que pode? Atos 16. Atos 16. Olha o verso 25. Atos 16, verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, que bonito, irmão, oravam. Fala comigo, oravam. E cantavam. Músicas da Anitta. É isso não? É o amor, não? Não também? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, aleluia. E os outros presos os escutavam. Os outros presos ficaram assim. Irmão, quem está no Espírito é assim que acontece. É diferente. Os outros presos ficaram assim, olhando. Porque a turma fala que quem entra na cadeia tem que se submeter a quem está mais tempo na cadeia, né? O cara está mais velho na cadeia, vocês que foram presos, vocês que entendem, eu não sei o que é isso. Entra lá, você se submete a quem está lá.
Agora aqui é diferente. Paulo e Silas entrou e o chefe da cadeia ali, o pessoal que está lá, está assim assustado de ver os dois. Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando. Amém, aleluia. Guiado pelo Espírito. Lembra que eles queriam ir para o lugar, o Espírito de Jesus não deixou. Queria ir para o outro, o Espírito Santo não deixou. Aí teve uma visão para ir por ali. Então, o fato de ser o Espírito Santo dirigindo não significa que não vai ter problema. Mesmo o Espírito dirigindo. Não tem nada que ficar brigando com o carcereiro, brigando com o cara lá, dono da mulher. Não, quietinho, irmão. Quietinho. Confia no Senhor. Amém? Aleluia. Ah, porque meu filho, porque isso aqui, irmão, deixa seu filho, confia no Senhor. Minha filha, confia no Senhor. Meu marido, vai brigar não, irmão. Se ele quer, vai, deixa ele. Ora a Deus, confia no Senhor. Ah, minha esposa está cansada de falar, não aguenta. Ora a Deus, fecha essa matraca. Oh, coisa. É isso que está estragando. Essa falação aí na cabeça. Pra você não esquecer mais, ficar brilhando na sua cabeça assim, ó. Não é possível, tanto que fala. Fala com Deus. E fecha a boca. Amém, aleluia. Aqui a coisa pega, meu irmão. Perdoa, pai. Então, a Paulo e Silas, olha aqui verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, os outros presos escutavam. De repente, acho que Paulo e Silas não estavam pedindo nada, irmão. Paulo e Silas não estavam orando para Deus tirar da cadeia, não estavam falando nada disso. Ai, Senhor, tira nós daqui. Ai, Senhor. Nada, irmão. Na direção do Espírito. Deixa o Espírito trabalhar. Se é para ficar na cadeia, fica. Se não é, não fica. Não é para ficar, então não é para ficar. O que tem que acontecer? Tem que chamar o juiz. Tá, mas quem vai chamar? Se não chamar o juiz, a cadeia vai abrir sozinha. E vamos. Aí porque deu um terremoto, né? Aí o carcereiro converteu. Quando chegou, a família do carcereiro converteu. Foi batizada a família do carcereiro naquela noite. Ah, meu irmão, quando chegou no outro dia, verso 35, sendo já dia, as autoridades mandaram o soldado dizendo, soltai aqueles homens. Pronto. No outro dia vai soltar, pronto. Vai ser solto. Mas depois você lê lá. Olha que coisa interessante, ó. Na cidade de Filipos, converteu Lídia, a moça que libertou, foi liberta do Espírito, o carcereiro e a família converteram. Então nós vemos a conversão do carcereiro, foi por um terremoto, uma coisa espetacular. A conversão de Saulo, Jesus apareceu para ele. Mas irmãos, a conversão de Lídia foi sem fazer barulho nenhum. Foi no lugar de oração. E ela ouviu Paulo pregar. E Lídia se converteu. Então não é a questão. Será que eu converti? Não fez barulho nenhum. Lídia não fez barulho nenhum e converteu, irmão. Amém? Aleluia? Agora, e a moça que expulsou o demônio? Não sabe. A gente não pode afirmar 100% o que aconteceu com ela. Porque tem pessoas que recebem a bênção e a gente não sabe se ficou firme ou não ficou até hoje. Assim que acontece. Pessoas que são curadas, são abençoadas, recebem ali uma coisa de Deus, e a gente não sabe se vai ficar firme ou não vai. A moça aqui a gente não sabe se ficou firme. A Bíblia não fala dela. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a Lídia ficou firme. O carcereiro ficou firme. Aqui na cidade de Filipos. Aí ele sai dali. Paulo sai, vai para Bereia. Em Bereia ele prega o evangelho. Ele vai para Tessalônica, capítulo 17, ele vai para Tessalônica. Ele pregou 3 semanas em Tessalônica. 3 semanas. Aí, o pessoal movido de inveja, caíram em cima dele, verso 8, revoltaram, Atos 17, 8, revoltaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. O que aconteceu? Verso 10, assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, em Tessalônica, Paulo pregou, ganhou almas para Jesus, mas teve que sair fugido de Tessalônica, corrido, em 3 semanas. Mas deixou gente convertido lá, e saiu fugido. Foi para Bereia, ficou um pouco em Bereia, daqui a pouco teve que sair também de Bereia, foi para Atenas. Ele está pregando em Atenas,
Aí no capítulo 17, verso 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? Você vê, lá em Atenas é chamado de tagarela. Em Filipos apanhou. Em Listra foi apedrejado. Olha a situação do crente. Não tem direção. Não sabe para que lado vai. Depois ele vai para Corinto. Depois ele vai para Éfeso. Em Éfeso, no capítulo 19, ele vai encontrar uma pedreira, irmão. Em Éfeso, ele vai encontrar uma pedreira. O que ele vai encontrar em Éfeso? Ele vai pregar em Éfeso, muita gente vai se converter. Irmão, ele balançou a cidade de Éfeso, pelo poder do Espírito Santo. Em Éfeso, a cidade de Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes, na cidade de Éfeso. Uma cidade grande, poderosa cidade. E lá, muita gente se converteu na cidade. Converteu tanta gente, a ponto de, Atos 19, verso 18, muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Atos 19, verso 19. Também muitos dos que tinham praticado feitiçaria trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta, do preço o valor chegou a 50 mil moedas de prata. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha o verso 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, olha aqui agora, decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, dizendo: depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. Olha o verso 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu. O que ele decidiu? Decidiu no quê? Na onde? No Espírito. Em oração. Não é na carne, não, meu irmão. Não é de qualquer jeito, não. Decidiu no Espírito. Aonde que eu vou? Amém? Aleluia? É o crente, guiado pelo Espírito. Decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaia, e depois ele falou assim: eu vou também visitar Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ali por algum tempo na Ásia. Aí, verso 23, por esse tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. O ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniatura do templo de Diana, dava muito lucro aos artífices. Ele os ajuntou bem como os oficiais de obra semelhante e disse: senhores, vocês bem sabem que dessa indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha, ouvindo isto, encheram-se de ira e gritaram: grande é a Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. Aí, verso 32, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. A maioria não sabia nem por que estava reunido. Então tiraram Alexandre dentro da multidão, empurrando os judeus para a frente. Alexandre sinalizou com a mão que queria apresentar uma defesa do povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos a uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Por quase 2 horas eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. A gente não fica meia hora, 15 minutos falando glória a Deus, aleluia. Ficaram por quase 2 horas, a cidade inteira. A cidade tinha mais de 300 mil habitantes. O templo da deusa Diana aqui, o templo da deusa Diana, tinha 370 metros de comprimento. 370 metros de comprimento. Por 168 de largura. 370 metros de comprimento o templo. Tinha 127 colunas no templo. De 18 a 20 metros as colunas. Feito de um material riquíssimo, caríssimo. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Escuta o que eu vou te falar. Começou a ser construído no ano 550 a.C.
Sabe quanto tempo levou para construir o templo? Sabe quanto tempo levou para construir o templo de Diana dos Efésios? 200 anos. Levou para construir o templo de Diana dos Efésios. 200 anos. Pra você ter uma noção. Que templo era esse? E o que Paulo enfrentou em Éfeso. Pra você ter noção do que Paulo está enfrentando em Éfeso. Está lembrando de alguma coisa no Brasil aqui? Se Paulo estivesse aqui, aonde que ele ia? Aonde que Paulo ia pregar? Só que o Espírito de Deus estava com ele. Isso que eu estou falando, meu, nós estamos muito, sabe? Nós precisamos do Espírito de Deus, não é na carne, não. Deixar o Espírito trabalhar, Deus quer trabalhar. Deus quer fazer a obra, mas nós estamos na carne. Como é que vai ouvir a voz do Espírito? Como é que vai andar no Espírito? Tem o Espírito, igual o pessoal da casa, da igreja de Corinto. Temos o Espírito, mas estamos vivendo na carne. Briga, contenda, inveja entre nós mesmos e o negócio não vai. E Paulo aqui, dirigido pelo Espírito, foi para a Macedônia. Decidiu no Espírito ir em tal lugar. O Espírito não permitiu ir para tal lugar. O Espírito não permitiu ir para tal lugar. Teve uma visão. Expulsou o demônio da mulher pelo Espírito, né? Incomodado, alguma coisa não está legal. Pelo Espírito. Olha o Espírito dirigindo a vida do homem, irmão. Olha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus dirige a nossa vida, irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí, Paulo, aqui nesse tumulto aqui, a Diana dos Efésios, o templo dela começou em 550, levou 200 anos, passou pela época de Jesus. Né? Olha bem, nem o templo de Salomão ganhou do templo de Diana dos Efésios. Apesar que o templo de Salomão foi destruído também, né? Então, não deu nem tempo de contar ele como uma das maravilhas, porque ele foi destruído. Depois foi reconstruído, mas ficou menor o templo. O templo foi numa dimensão menor. Mas o templo de Diana, ele foi destruído depois, acho que no século II, século III. Primeiro, teve um cara lá que queria se aparecer lá, tacou fogo no templo. A história fala que o cara tacou fogo no templo, um cara lá, e ele danificou o templo. Sabe quantos anos levou para reparar o que o cara colocou de fogo e queimou? 20 anos para reparar o templo. Levou 20 anos para reparar o templo que queimou um lugar lá. Aí depois os bárbaros destruíram o templo. Os godos, tem os visigodos, os godos, os francos, mas foi os godos que destruíram o templo, os bárbaros. Não sei se foi no século II ou século III depois de Cristo. Agora não lembro agora. Mas aqui, Diana dos Efésios, o templo de Diana, Diana era venerada em toda a Ásia. E você vê que o próprio Demétrio, esse cara aqui, eles faziam imagens de Diana, miniatura de Diana e vendia. Tinha indústria da miniatura. E caiu as vendas das miniaturas do templo. Por causa de quê? Porque um homem chamado Paulo se converteu, entrou na cidade e o povo está se convertendo. Como que pode um negócio desse? Você vê que a ponto dos mágicos, feiticeiros, levar em praça pública, levar as coisas, queimar e confessar os seus pecados e entregar a vida para Cristo. Amém? Aleluia? Então, depois daqui, Paulo sai de Éfeso, vai para Jerusalém, depois vai para Roma. Aí quando ele está em Roma, Paulo está em Roma, quando Paulo está preso em Roma, ele ficou 2 anos preso. A primeira vez que Paulo ficou em Roma, ficou preso 2 anos, depois foi solto, depois foi preso de novo e acabou morrendo em Roma. Então já deu um pulo na história, fui lá no capítulo 28. Paulo foi para Roma. Tem muita coisa aí, foi para Cesareia antes, foi preso, foi em Jerusalém, um punhado de coisa aconteceu com Paulo antes disso. Aí, meu irmão, quando a gente lê, por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A irmãzinha escreve lá, tudo posso naquele que me fortalece. Fala uma coisa contra, já, né, bicão, já. Pode nada. Pode nada.
probleminha em casa, pode nada, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo isso. Foi Paulo que escreveu aos Filipenses. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve para agradecer os Filipenses. O carcereiro lá, a turma lá, a Lídia lá, a igreja lá. Porque os Filipenses foi a única igreja que, no princípio, ajudou Paulo financeiramente e bancou Paulo. Paulo fala isso na carta aos Filipenses. Ele fala assim, agradeço muito vocês, porque vocês foram a única igreja que, desde o início do ministério, supriram as minhas necessidades. Paulo fala sobre isso. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e no capítulo 4. Então, mas no capítulo 3 também aos Filipenses, Paulo fala assim, quando ele escreve a carta aos Filipenses, depois que ele, anos depois, ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala assim, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Então, se Paulo começasse a olhar atrás e visse as burradas que ele fez, as coisas erradas que ele fez, ele, eu não consigo, porque, minha vida e tal, não sei o quê. Meu irmão, vira essa página. Jesus já perdoou você, olha para frente, segue em frente. Amém ou não? Segue em frente, levanta a cabeça, prossigo para o alvo. Tá? Isso é coisa de gente madura, gente crescida, filho ruios, os ruios de Deus, os filhos amadurecidos, crescidos. Paulo, é isso que eu queria falar para você. Paulo cresceu. Agora, presta atenção. Lembra do Timóteo? O Timotinho que saiu lá em Atos 16, o menino, o moço. Quando Paulo está preso em Roma, Timóteo está com ele. Na primeira prisão, Timóteo está com ele. Olha o menino, firme, fiel. Aí Paulo saiu na primeira cadeia, primeiros 2 anos que ele ficou, e Timóteo voltou. Sabe de qual igreja Timóteo foi pastorear? Paulo falou para ele, depois Paulo escreve 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo escreveu depois para Timóteo. Se ele escreveu para Timóteo, porque Timóteo não está com ele mais. Entendeu? Então Timóteo esteve com ele até determinado ponto, depois não estava mais. Paulo escreve 1 Timóteo e 2 Timóteo. Sabe onde Timóteo está? Sabe onde o menino novo, mocinho de Atos 16 saiu? Sabe onde ele está? Pastoreando a igreja em Éfeso. A igreja onde está o templo de Diana dos Efésios. E o menino moço está lá pastoreando a igreja. Isso é crescimento, irmão. Amém? Aleluia? Isso não é ficar dando problema para pastor dentro da igreja a vida inteira. 10, 15, 20 anos, mesmo problema. Não cresce. Vamos crescer. Amém ou não? Não vai mais ninguém, né? Aquilo aí falou para mim, então é para você crescer mesmo. Dá a chupeta de novo. Mete a chupeta de novo. Mamadeira. Vem Severino, vem. Severino. Chupeta para Severino. Dorme, Severino, que a cuca vai pegar. Severino. Sai todo mal. Nós vamos crescer, amém? Aleluia. Se você não tem essa condição hoje, às vezes está meio assim emburradinho com a coisa, no outro dia você vai lá, pede perdão, conserta. E outra coisa, quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, Paulo escreve para a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, a carta aos Efésios, o carcereiro que converteu, para Lídia que converteu, para mais um grupinho lá que a gente não sabe, para a moça lá talvez que converteu. Ele escreve, vou terminar agora, escreve assim, a carta aos Efésios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 capítulos na carta aos Efésios. Ele escreve para esse grupinho lá, para Lídia, para o carcereiro e a família, para a turminha lá, porque cresceu. Aliás, desculpa, estou falando do Filipos, né? Em Éfeso. Então, eu misturei aqui Filipenses com aos Efésios. Aos Efésios, no capítulo 19, depois que Paulo passa na outra viagem lá, Paulo chamou eles
Paulo não entrou em Éfeso, numa outra viagem que ele fez, ele passou na cidade próxima de Mileto, porque o negócio estava feio em Éfeso, e chamou os anciãos da igreja de Éfeso, e conversou com eles, falou, vocês nunca mais vão ver minha face. E ele deixou a igreja de Éfeso firme ali, onde depois Timóteo vai tomar conta da igreja. Mas Paulo escreveu, falou para os anciãos de Éfeso, eu sei que depois da minha partida, vai entrar no meio de vocês, vai surgir no meio de vocês lobos, que não pouparão o rebanho, inclusive do meio de vocês mesmo. Paulo falou do meio de vocês mesmo. Mas Deus é testemunha, que eu estou livre do sangue de vocês, que eu passei noite e dia durante 3 anos ensinando a palavra para vocês. E eu vou embora. E vocês nunca mais vão ver minha face. Em 3 anos, em Éfeso, Paulo deixou presbíteros e pastores em Éfeso. Durante 3 anos de ministração. Irmão, tem que crescer. Tem que crescer, pelo amor de Deus. Amém ou não? Tem que crescer, irmão. Vira ano, 30 anos, está brigando com a minha tia, está brigando com a minha filha, está brigando com o meu genro, está brigando com não sei o quê. Ai, não aguento mais. Não estou falando que a gente não tem problema, a gente tem problema, irmão, mas vamos ser maduros, vamos ser homem de Deus, mulher de Deus. Para não deixar essas coisas abalar o ministério que Deus tem na nossa vida. O ministério é crescer a igreja, ganhar almas para o reino, vidas que estão aí nas trevas. Essa é a preocupação do homem de Deus, de Paulo. Não importa, ele não está nem, ele está querendo ganhar almas para o reino. Você vê que ele vai morrer lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele escreve para Timóteo. Olha, irmão, olha que coisa, olha aqui, olha a carta que ele escreve a 2 Timóteo, ele escreve assim, no capítulo 4, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eis que a coroa de justiça está guardada para mim. É como se ele falasse assim, o que eu tinha de fazer, eu fiz. A minha parte, eu fiz. Ele está passando o cajado para Timóteo. Então, em Éfeso, não é que ele escreve para Timóteo a respeito, para explicar para Timóteo a respeito de Éfeso, ele fala para Timóteo a respeito de Éfeso. Ninguém despreza a tua mocidade. Ele fala para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Prega a palavra fora de tempo, insta, fala. Eles vão procurar doutrinas aí, porque está com coceira no ouvido. Mas Timóteo, faça o que tem que fazer, cumpra o ministério. Falando para Timóteo. Capítulo 1 de Éfeso, ele explica para os irmãos em Éfeso quem é Cristo, o que é a igreja, o que Jesus é na igreja. Ele explica em Éfeso capítulo 1 que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E que você é importante, você deve orar para que seus olhos sejam iluminados. Éfeso 1. Éfeso 2, ele fala, você estava morto no seu pecado, agora você não está morto mais. Você foi vivificado por Cristo. E não é por causa de você ter feito obras, não. É pela fé. É um presente de Deus. Ele fala, explica para os Efésios, capítulo 2. Ele fala também, e ele fala assim, os irmãos que estão na igreja aí, judeus e gentios, porque os judeus não misturavam com os gentios. Não misturava. E a igreja em Éfeso está lá, judeus e gentios. Estava tendo um probleminha também lá brigando lá dentro da igreja. Paulo fala, o Senhor morreu por todos. Ele morreu na cruz para acabar com a inimizade. E agora, pelo mesmo Espírito, todos nós temos acesso a Ele. Ele fala em Éfeso capítulo 2. No capítulo 3, ele fala do mistério que estava oculto, escondido. Qual é o mistério? Ele falou assim, vocês sabem que eu sei qual é o mistério. O mistério estava oculto até agora, mas Deus revelou. Qual é o mistério? Ele fala, é que os gentios também são participantes da salvação. Antes era só o povo de Israel, a nação de Israel. Mas agora, pela morte de Cristo, abriu para todos os povos quem aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele explica isso no capítulo 3. No capítulo 4 de Éfeso, da carta aos Efésios, ele fala da unidade da igreja. Nós temos que estar unidos. Um só batismo, um só Espírito. Unidos numa mesma fé. Suportai-vos uns aos outros. Estejam unidos. Despoja do velho homem, se revista do novo.
Não entristeça o Espírito Santo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, tira do meio de vós. Aí no capítulo 5 ele fala andar como filhos da luz. Aí ele fala que não deve ter chocarrices, parvoices, ficar comentando coisas infrutuosas das trevas. Não é para ficar misturando, falando coisa do mundo, se alegrando em coisas do mundo. Ele fala assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Esse salmodiar ao Senhor no coração, isso aqui é crente maduro. Coração está direto pensando no Senhor. Pode estar fazendo o que for, mas o coração está pensando no Senhor. Capítulo 5. E o capítulo 6, aí ele vai falar da guerra espiritual, da batalha espiritual. Aliás, antes de falar da batalha espiritual, no capítulo 6, no verso 10, ele fala, aliás, no capítulo 5 ainda, ele fala do viver do marido e da esposa. Como que o marido deve viver com a esposa viver com o marido. Está ensinando a igreja de Éfeso. Dentro de casa, marido e mulher devem viver assim, sem embrigaiada. Um respeita, o outro ama, respeita, viu? Aí no capítulo 6 ele fala os deveres do empregado com o patrão. O dever dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. O filho deve honrar o pai. E o pai não deve provocar o filho. Aí ele fala do empregado com o patrão, que o empregado deve trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Não é para trabalhar só quando o patrão está perto, não. Está escrito lá. Não é para trabalhar só quando o patrão está vendo, não. É para trabalhar quando o patrão não está perto. Porque você não está trabalhando para o patrão, está trabalhando para Deus. Você é filho dele, é servo dele. Aí ele fala para o patrão também, o patrão não aborrecer o empregado, porque o Senhor vê tudo, o Senhor não faz acepção de pessoas. Está lá, Efésios capítulo 6. Depois que ele ensina isso para a igreja de Éfeso, aí ele fala da batalha espiritual. Para revestir da armadura, para resistir às astutas ciladas do diabo. Agora, então primeiro ele vem ensinando a prática diária do crente, para depois falar que o irmão pode orar, agora repreender todo o mal e tal, aquela coisa toda. Mas antes disso ele fala da vida do crente dentro da casa dele, na rua. O jeito que fala, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Ele está ensinando a igreja de Éfeso. Para depois, no final, ele falar de batalha espiritual de guerra. Vou lá na vigília, lá guerrear. Sai capeta, sai capeta. Chega na casa dela, ela é uma capeta também na casa dela. Xinga, grita, berra, quer dizer, e está lá na igreja guerreando. Sai, porque tem que sair, porque tem que sair, porque tem que sair. E o capeta fica assim, que até parece. Há quem diga que quando morrer não precisa conhecer o inferno, não. O inferno está na casa de muitos crentes. Quiser conhecer o inferno, ir na casa de muitos crentes. Lá está um inferno. Mas glória a Deus que não é o nosso caso. Amém? Aleluia? Se quiser conhecer o céu, pode ir na casa do irmão aí. Amém? Aleluia? Se quiser conhecer o céu, pode ir na sua casa. Amém ou não? Ou não? Pai, ajuda nós. Tem misericórdia. Vamos ficar em pé. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus possa guiar a tua vida. Que você se deixe guiar pelo Espírito Santo. Termina essas palavras dizendo para você: deixa o Espírito guiar a tua vida. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Glória a Deus. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja. Perdoa nós, Senhor. Ajuda nós a sermos guiados pelo teu Espírito, a ouvir a tua voz, Senhor. A ter discernimento, meu Pai. Que é o Senhor que está falando. Que é o Senhor que quer que nós entremos por esse caminho ou pelo outro caminho. É o teu Espírito que está guiando a nossa boca, a nossa fala, os nossos caminhos. Nós não queremos ser guiados pela carne, Senhor. Ajuda os irmãos aqui, Pai. Ajuda-nos a sermos guiados pelo teu Espírito, Senhor. Pois os que são guiados pelo Espírito têm vida e paz.
Os que são guiados pela carne morrem. Dá confusão, gera inimizade. Mas quem é guiado pelo Espírito tem vida e paz, é abençoado. Faz a obra, alegra o coração de Deus, ganha almas para Cristo, deita e dorme em paz. Ajuda, Pai, ajuda nós a andarmos e vivermos no Espírito. Você que ouviu essa palavra, se você quiser que a igreja ore por você, se você quiser vir na frente aqui, vou estar orando por você, colocar a mão na sua cabeça e falar: Senhor, faz a obra, em nome de Jesus. Se você quiser que a igreja ore por você, pode vir à frente, por qualquer razão, a gente vai estar orando por você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser, vem à frente. Ontem eu estava em Poço Fundo lá, sentado na cadeira, dando aula, estava quase chegando a hora do café, e há uma mulher lá, veio quietinha assim no meu ouvido e falou para mim assim: pastor, o senhor me desculpa, vou ter que ir embora, estou aguentando mais dor de cabeça, é impossível eu ficar aqui. Ela falou para mim, eu sentado mesmo, pus a mão na cabeça dela e tirei a mão, e ela saiu e sentou na cadeira em vez dela ir embora. Mas quando ela saiu assim, eu pensei, na hora que eu pus a mão na cabeça dela, gastei 5 segundos assim, eu pensei comigo assim, ó, se ela não for embora, é porque ela crê e ela vai ser curada agora. Aí ela sentou na cadeira, aí deu o café, aí ela foi tomar café e falou: pastor, eu não vou embora não. Sarou, minha dor de cabeça, acabou. Aí eu vi ela contando para a turma: ele colocou a mão na minha cabeça, sarou. Aí eu estava tomando café, escutei ela falar: pô, pastor, ele colocou a mão na minha cabeça, sarou. Aí pai, colocou a mão na minha cabeça, estava com a dor, acabou. Então, irmão, é um ato de fé, e não é a gente, é o Espírito Santo, amém? Não é pastor, não é nada não, é o Espírito Santo, confia no Senhor. A honra e a glória dele, amém, aleluia. Então eu quero, com a igreja, estende as mãos aí, a gente vai só colocar a mão assim, em nome do Senhor, que o Senhor possa perdoar, possa fazer uma obra, possa curar, em nome de Jesus. Recebe, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, recebe aí tua graça, teu perdão, tua bênção, tua libertação, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, recebe também essa graça de Deus. Em nome de Jesus, recebe em nome do Senhor, pelo Espírito, essa capacitação do Senhor. Recebe a vitória em nome de Jesus. Em nome do Senhor, recebe também essa graça do Senhor, em nome de Jesus. Seja livre, liberto, sarado, curado, abençoado. Em nome do Senhor, livre, liberto, sarado, curado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, livre, liberto, curado, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, liberto, sarado, curado, em nome de Jesus. Seja liberto, livre em nome de Jesus deste mal, essa perturbação em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus, abençoado. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo é teu nome, digno de louvor e adoração. Santo, santo, santo. Digno de adoração, digno de adoração. Perdoa, abençoa, Pai. Glória a Deus. Uma quarta-feira passada eu estava falando sobre o Espírito Santo, e depois eu fiquei pensando e até pedi perdão ao Senhor, porque nós somos muito indiferentes ao Espírito Santo. Parece que a gente não liga muito para Ele, e a gente está fazendo as coisas na força do braço. Um pouco mais de atenção ao Espírito Santo. Amém, aleluia. Um pouco mais de atenção ao Espírito Santo. Uma noite abençoada, uma semana de vitória. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Seja guiado pelo Espírito, se mova no Espírito. Em nome de Jesus, se mova, seja guiado pelo Espírito.
E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. Todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão.